Fala, meus amigos, nessa live, nesse vídeo eu quero falar com você como que você pode de verdade criar uma blindagem, uma autoconfiança incrível, destruindo qualquer tipo de ceticismo, qualquer tipo de descrença, tá? Você vai entender quais são os 6 principais, os inimigos básicos do ser humano. Isso todo mundo está sujeito a ter na vida, então hoje eu vou te alertar sobre isso e eu vou te dar uma ferramenta, algumas ferramentas para que você possa, sabe, de verdade se munir contra isso, tá bom? E no final tem uma cereja do bolo, que se você ficar até o final você vai ver que é incrível, realmente é uma forma de você se blindar de todas as coisas negativas desse mundo, tá bom? Vamos lá, meu pessoal, sejam muito bem-vindos. Milton Faricoski, seja bem-vindo, irmão. Mestre não, né, mano? Mestre só Jesus, velho. Mas estamos aí, estamos na atividade. E vamos pra cima, meu querido. Olha só, hoje eu vou falar com você como que você pode de verdade criar uma autoconfiança de outro patamar, outro nível. Entender a fraqueza de qualquer situação é a chave para que você vença essa fraqueza, entende? Então você entender qual fraqueza tá te pegando ali, exatamente você entender ela, é você abrir uma chavinha ali para você ter sucesso, tá bom? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então vamos começar esse negócio. Talvez você não me conheça, talvez você está chegando aqui, não sei se está vendo uma gravação, se está vendo ao vivo, né? Você que está ao vivo aqui, seja muito bem-vindo. Você que está vendo a gravação, meu nome é Emerson Rosales, tenho mais ou menos 10 anos de experiência com vendas diretas, então foram 5 anos ali, mais ou menos, vendendo roupas, e já estou indo para o 6º ano com cosmético, perfumaria, maquiagens do Grupo Rinodê. Então eu quero falar exatamente com você que está buscando se profissionalizar, fazer isso aqui não só uma vendinha, mas um negócio, um business. E hoje eu quero falar com você exatamente desse assunto, que você pode estar não atingindo seus resultados, você pode estar vivendo isso, tá? Essa dificuldade, ou talvez alguém da sua equipe você percebe que está assim, ou até, de repente, você já viveu isso, ou até possa viver lá na frente, essa questão de autoconfiança abalado, né? Tá meio abalado ali, você não consegue se impor perante os desafios, tá? E você fica meio cético, você fica meio cético a tudo que possa estar vindo, você não acredita numa oportunidade, você não acredita naquela promoção, você não acredita que esse final de ano vai ser bom, e tudo isso pode ser muito prejudicial, se você estiver meio descrente, meio cético. Então eu quero falar com você sobre esse assunto hoje, é um assunto que pega muito. Talvez você agora ouvindo fala, não, acho que comigo não. Só que se você pensar mais cedo, quando você pensou em fazer aquele atendimento, quando você pensou em ligar para aquele cliente, quando você pensou em fazer aquela visita, qual foi o primeiro pensamento que veio na sua mente? Foi um pensamento de poder, um pensamento de autoconfiança, um pensamento de, sabe, de quem vai realmente ir lá e vai resolver, ou foi um pensamento de descrença? Foi um pensamento cético, falar, cara, acho que hoje não vai dar, hoje eu não vou atingir minha meta, hoje tá devagar, né? Então, esse tipo de coisa, eu vou explicar pra você, tintim por tintim, por que você tem que ceifar, eliminar da sua vida, tá bom? Então, pra gente começar esse assunto hoje, o que eu quero... Antes de a gente entrar com tudo aí no tema, tá? Antes de a gente entrar com tudo nesse tema de hoje, vamos aproveitar e vamos convidar os nossos amigos que sempre estão com a gente aqui na live e, por que não, os novos que não conhecem o nosso trabalho. Então aproveita, tem a setinha aqui embaixo, tá? Tem uma setinha aqui embaixo, que é um aviãozinho, uma setinha. Clica nela, você vai ver vários amigos seus, vários conhecidos, amigos, colegas aqui do Instagram, pessoas que trabalham com vendas, pessoas que trabalham com Rinodê, com outros negócios. Convida essas pessoas. Simplesmente pega e manda um convite para essa pessoa. Por quê? Porque muitas dessas pessoas precisam, de repente, dessa sacada, dessa dica. Essa pessoa está entrando numa espiral de insucesso. Isso é muito perigoso, cara. Isso é muito perigoso. É exatamente esse tipo de sentimento, de crença, de mindset, que acaba fazendo com que a pessoa ela fique entrando em um ciclo de maus resultados, tá? Então o que você faz? Convida, mano. Convida aqui a galera. Convida aí pelo menos 5 pessoas que seja. 5 pessoas que você convidar, meu, já tá bom demais. Tá incrível. Olha aí, ó.
eu já convidei aqui uma galerinha. Se você já convidou pelo menos aí 5, 6 pessoas, escreve aí, compartilhei, porque hoje esse conteúdo tá rico demais, esse conteúdo tá muito rico, hoje eu fiquei horas preparando isso, porque é algo que eu já não só estudo isso há mais de 3 anos, como eu aplico muitas das coisas na minha vida, como eu aplico o que eu vou passar para vocês hoje, e acredito que, assim, boa parte dos meus bons resultados vem no decorrer de usar algumas ferramentas que eu vou falar hoje. Então, se isso faz sentido para você, compartilha mesmo, tá? Compartilha de verdade, porque pode sim ser chave para outras pessoas. Então, ó, pegue esse mindset. Se eu fosse você, hoje de verdade, se eu fosse você aí do outro lado, eu pegaria um papel, uma caneta, ou, enfim, uma forma de você anotar aí, tá? Porque hoje vem bastante pedrada. Então, olha só, entender a fraqueza de qualquer situação pode sim ser a chave para vencê-la. Então, se tratando de negócio, tá? Se tratando de negócio ou de pessoas, entender as falhas, tá, no processo permite elaborar estratégias que a gente possa ter sucesso, tá? Então vou até repetir para você. Quando a gente está falando de fraqueza, de qualquer situação, entender essa fraqueza, essa ferramenta, esse BO que está acontecendo na sua vida, é a chave para vencer isso, tá? Então assim, ó, quando a gente está falando de negócio ou de relacionamento com pessoas, entender essas falhas aí permite com que a gente crie uma estratégia, um plano, para que a gente possa ter sucesso sobre essa situação. Então fica ligado nisso, tá bom? Aí ó, a Jaqueline compartilhou, o Valdeci compartilhou. Cara, isso é bom demais. Tenho certeza que o pessoal que chegar aqui vai pegar várias pedradas aqui, vários conteúdos, sabe, várias chaves vão virar. E você que tá chegando aí, você que entrou na sala, de verdade mesmo, cara. Pega esse conteúdo, anota, que vai ser bênção na sua vida. Cleito compartilhou, Magda compartilhou, é isso aí, vamos que vamos então. Hoje tem bastante coisa para falar com vocês. Ó, então pensa assim, ó, se você tá nesse cenário, você que tá vendo aí, tá nesse cenário, ou já esteve, tá? Ou até conhece alguém que tá mais ou menos desse jeito que eu vou falar, se liga aí. Por que você age como age? Já se perguntou, assim, por que quando você chega em determinada situação, você toma algumas decisões que depois você fala, cara, eu não deveria ter pensado assim, eu não deveria ter agido assim. Por que você, às vezes, você é impaciente numa situação? Por que você não consegue controlar a emoção ali, você já acaba soltando os cachorros? Ou por que às vezes cara, você fica inconfiante e acaba você não falando do seu produto, você acaba não falando que você trabalha com marca X ou Y, que você tem aquele produto, você fica quieto. Você vê que você poderia ter feito o contato, mas você não fala nada. Ou às vezes você está fazendo a venda e ali você, cara, não sabe se você fecha, não fecha, se você... Por que você não faz? Você sabe por que você age assim? Essas dúvidas, tá? Por que você age como age? Então se você está mais ou menos nessa situação de dúvida, muitas vezes, se liga que eu vou falar com você hoje. Sabe por que você precisa entender algumas coisas? Imagina aquele momento que você trava, quando você fica travado num resultado, ou o teu resultado ele não avança. Imagina que você já tem 1 ano, 2 anos de negócio, e você não conseguiu ainda fazer lá, e você quer fazer, tá? Vamos colocar que você quer fazer 10 mil reais em vendas de produtos no mês. Você não conseguiu fazer. E aí você fala, cara, eu não sei por quê. Talvez o que eu vou falar hoje aqui seja a resposta para essa pergunta, tá? Hoje eu vou te contar quais são os 6 inimigos básicos do ser humano. Isso não é para mim ou para você, é para todo mundo, tá? E isso eu vou te falar quais os 2 principais, você tem que estar muito atento, porque isso pode pegar. Beleza, ok, eu tô em um desses quadros agora, vamos pensar nesse cenário. O que você pode fazer se você vai estar se você estiver em algum desses quadros? Eu vou te mostrar a diferença hoje, tá? Entre uma derrota temporária e o fracasso definitivo. Você vai entender isso, qual que é a diferença. E você vai entender o porquê que você tem que saber exatamente o que é cada um. Para que você acaba não fazendo bobeira, desistindo de uma meta, desistindo de um sonho, de um negócio, tá? Se liga nisso daí. Você vai entender hoje, talvez você nunca tenha ouvido falar nisso, o princípio da autossugestão. Quem já ouviu falar aqui, ó, que tá aqui na sala, já ouviu falar em princípio da autossugestão? Escreve eu. Escreve eu. E você vai entender, tá? Dentro desse princípio de autossugestão, o que é o diálogo interno, tá? E isso para você que vende, meu, para você que tem negócio, cara, isso é tão poderoso que você não tem noção.
o princípio da autossugestão, quando você enxerga o que é o diálogo interno, o diálogo que é poderoso e o que é corrosivo para os seus resultados. Porque você pode entender que autossugestão é quando você está sugerindo algo para você mesmo. Dependendo do que você fala, pode ser poderosíssimo, pode potencializar demais. Só que dependendo do que você fala, pode ser corrosivo, pode ser péssimo, tá? E você pode nem estar prestando atenção nisso. Então vamos lá, tá? Vamos começar esse negócio aqui e você vai entender por que a fraqueza de qualquer situação, tá? Quando você entende, pode se achar para você vencer. Primeira coisa, o que eu quero falar já de cara com você aqui, ó? Hereditariedade social. O que é isso? É algo que vem lá de trás, mano. É algo que você nem sabe o porquê que você faz. Pensa nisso aqui, ó. Deixa eu te contar uma história. Um filósofo, tá? Famoso filósofo americano. Ele estava fazendo um estudo sobre as pessoas. E para ele chegar a uma conclusão sobre esse assunto, que é o que as pessoas fazem porque fazem e não sabem. Ele começou a estudar alguns animais. Aí tinha alguns pássaros lá, uma galinhola. E ele viu que ela tinha um ninho lá. E tava para chocar os filhotinhos lá e tal. E quando ele viu que, né, os filhotinhos lá saíram da casquinha do ovo, ele fez esse experimento, se liga nisso. Ele pegou, saiu de onde ele estava, né, uns dias depois, e se aproximou. E a mamãe passarinho lá, a galinhola lá, o que ela fez? Ela vendo que o ser humano estava se aproximando, ela estava um pouquinho distante do ninho, ela começou a fingir que estava doente, que estava machucada, e ela caiu. Mas ele, sabendo que os passarinhos são malandros, ele continuou e foi até o ninho. Quando ele chegou no ninho, os passarinhos novinhos lá não sabiam de nada. Então ele chegou pertinho, ele pegou um na mão, né? E aí ele colocou no ninho de volta. Ou seja, foi bem diferente a reação dos filhotinhos para da mãe. Aí ele se afastou e continuou observando. Deu alguns minutinhos, a mamãe lá, passarinho, percebendo que o ser humano já tinha se afastado, né? Que ele tinha se afastado. O que ela fez? Ela se aproximou do ninho e ela começou a caquerejar lá com os filhotinhos. E o que eles entenderam ali? Ela começou a esbravejar, fazer uns barulhinhos, como se ela falasse: cara, vocês têm uma sorte danada de estar vivo. Como que vocês vão na mão do ser humano? Vocês são muito tongo. Vocês têm que fingir de morto. Vocês têm que, sabe? É como se ela estivesse falando isso, tá? Aí o que aconteceu? Ele, malandro, deu algum tempo, voltou a se aproximar. O que a mamãe passarinho fez? Fingiu de morto e saiu saltitando. Quando ele chegou perto do ninho, ó, os passarinhos já tinham vazado. Já tinham sumido. Tinham feito igualzinho a mamãe, cara, igualzinho. O que eu tô querendo dizer pra você? É que muitas coisas, muitas crenças que você tem hoje, muitos medos que você tem hoje, muitas coisas estão na sua mente. Não é porque você acredita 100% nisso. É porque desde a sua infância, desde quando, cara, você nem se conhecia por gente, já te falavam que era o certo. Que de repente o certo era você ser igual a todo mundo da família, ser funcionário público. Que talvez o certo era você fazer igual todo mundo da sua família faz. Trabalhar por um salário. Agora, talvez na sua família não tenha ninguém que empreenda. Talvez não tenha ninguém que faça marketing de rede. Ninguém faz venda direta. Então você é o cara esquisito. Entendeu? Então o que você tem que fazer? Você tem que entender que isso aqui, para eles, é algo totalmente novo. Então você precisa inserir isso, tá? E quebrar, romper essa hereditariedade social que tem na tua família. Outro exemplo que você vai pegar é por que raposa e gambá não se dão, né? Quando você tem lá o galinheiro lá, o fazendeiro malandro, ele bota uma pele de gambá lá. Pronto, a raposa não vem. Só a mais novinha, né? Não precisa nem explicar, né? Por que ela tem teto com gambá, né? Depois que pega, se um gambá pega ela, Deus o livre. Então, assim, ó, são algumas coisas na natureza que você pode analisar, tá? Você pode ver que os animais, eles repetem, assim, situações e não é intencional. Ele aprende com o papai ali, com os outros, né, da família dele, ele não faz, ele não repete. E a gente não, o ser humano tem esse poder de pensar e fazer diferente, tá bom? Quando que acontece, tá? Ó, isso aqui que eu tô falando aqui, quando que acontece esse lance de hereditariedade, tá?
normalmente quando é criança. Então tem coisa que você acredita até hoje, tem comportamentos que você tem até hoje que é desde quando você era criança que você tem, tá? Isso foi implementado pelos seus pais, de repente na igreja, de repente por um professor, por alguém que tinha a tua confiança. Isso aí normalmente quando era criança. Então, é isso que acontece e a gente nem se dá conta. Agora vamos entender, ó. Você que é uma pessoa que tá trabalhando com vendas, você quer fazer volume, você quer bater meta, mas existem 6 medos básicos. 6 medos que te impedem de avançar, tá? E você... Isso é os 6 medos básicos do ser humano, tá bom? Então isso te impede de atingir alguns resultados. Para você ter noção, quando, antes de 2018, tá? Quando eu comecei a trabalhar com a Rinodês, 2015, 2016, eu tinha uma crença muito forte, que não dava para fazer mais de 10 mil reais em vendas. Eu acreditava muito nisso. Falei, cara, não dá, o perfume é 100 reais, na época era 100 reais, depois passou para 120. Falei, cara, como é que você vai vender 10 mil reais esse produto? Você vai ter que se matar de trabalhar para fazer. Essa era a minha crença. E o que acontece? Eu nunca tinha feito mais que 9. Até 2016 era 7 mil meu recorde, tá? E aí o que acontece? Você pensa assim, mas por que você pensava isso? É a crença limitante que eu tinha. E eu reforçava isso toda vez que eu falava sobre venda de produto de cosmético, tá? Segunda coisa, é porque eu tinha um medo. E um medo que eu tinha tá dentro desses daqui que eu vou te falar, tá? Então o primeiro medo básico de todo ser humano, primeiro medo básico, ele é subconsciente, entenda isso. Não é que você tem esse medo, como você tem, vai lá, se você tem medo de algum inseto, por exemplo, tem pessoa que tem medo de barata, medo de rato, né? Tem pavor, aranha, sei lá, qualquer coisa. Não é esse tipo de medo. Não é um medo que você... É uma coisa subconsciente, que o teu cérebro ele meio que te protege. É o medo da pobreza. Esse é um dos medos mais perigosos que existe do ser humano. Por quê? Entenda uma coisa. Os animais, você vê lá, os leões, como é que eles, quem que é o chefe do bando? Ou os lobos, quem que é o chefe? É o mais forte. É na força que os animais decidem quem que vai ser o mais forte, quem que vai ser o chefe, o macho alfa, né? E como que o ser humano faz? O ser humano não fica lutando mais não, tá? Já foi essa época de guerra. Hoje o ser humano ele vence, tá? Esfregando na cara do outro o poder financeiro. E isso traz o quê? Um medo, tá? Básico do ser humano, que é o medo da pobreza. E o medo que faz o homem cometer os crimes mais terríveis, entende? O cara pensa que vai ficar sem dinheiro, o cara faz um monte de cagada. O cara rouba, o cara mata, faz um monte de coisa. E o pior problema é o seguinte, o homem ele não entende, né? O homem, a mulher, eu tô falando assim, na cabeça dele, a maioria das vezes ele pensa em escassez, não vê que o mundo é abundante. Às vezes você começa a trabalhar com vendas aí, você começa a trabalhar com seus produtos, e aí no teu condomínio tem uma pessoa que vende produto também, talvez de outra marca, e você acha que não dá para você trabalhar ali. Ou talvez da mesma marca que você trabalha. E você fala, cara, não tem como, porque já tem uma pessoa vendendo aqui, eu vou roubar os clientes dela e não sei o quê. E cara, o mundo é abundante. O mundo é abundante. Eu mesmo tenho clientes meus que compram produtos de mim e compram de outro representante da mesma marca, pô. Da Rinodê também, cara. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Lógico, né? Normalmente é de outra marca, mas já aconteceu, entendeu? A pessoa muda de trabalho, às vezes compra de uma pessoa lá e tá tudo bem. E por que a pessoa acaba voltando a comprar de você? Porque tem um diferencial. Mas o que você tem que entender é que você nunca perde, mano. Ou você tá aprendendo ou você tá ganhando. Então é nessa pegada, entendeu? Então, esse medo de pobreza, esse medo de escassez, ele é muito perigoso. O segundo maior medo do ser humano é o medo da velhice. E isso é muito subconsciente, cara. Você talvez não tenha noção disso. Mas eu vou te falar que o medo da velhice é uma crença que vem do medo da pobreza. Porque a pessoa, ela tem um medo de um pós-morte, tá? Do inferno, um purgatório, outras coisas. Então quando vai se aproximando a idade, né, o cara vai pegando idade, o cara vai ficando com medo. Entende? E isso é uma coisa que, cara, o ser humano às vezes não dá conta quando é novo. E aí ele, cara, faz tudo, trabalha um monte, tá? Pra juntar dinheiro e quando chega na velhice tem que, cara, gastar tudo pra cuidar, comprar remédio, essas coisas lá. Entendeu? Por que não levar uma vida mais equilibrada? E outra, se você faz o trabalho com venda direta, você pode sim, cara, fazer 2, 3 vezes o seu salário atual hoje
com qualidade, sabe? Se você usar as ferramentas corretas, se você entender que o negócio de venda direta, ele não pode ser, você não pode pensar nisso aqui como uma vendinha, como um negócio que você faz de vez em quando. Você tem que levar como um business mesmo. Como se você fosse... imagine que você é um comerciante agora e você vai fazer o quê? Amanhã, tá? Você vai fechar a tua loja agora, amanhã, 8 horas da manhã, tá abrindo ela de novo. A mercadoria tá acabando na prateleira, o que você faz? Um lojista comercial, um comerciante normal, ele repõe. O consultor de venda direta, ele tem as vantagens. Ele não precisa necessariamente, quando acaba o produto, repor, porque ele não tem uma exposição ali de vitrine, certo? Então, ele acaba se folgando nisso. Então, ele não cuida do financeiro dele, ele não cuida do estoque, ele não tem um controle, não leva como business. Eu tô te falando, se você levar isso aqui como negócio, você pode levar muito mais equilibrado os seus rendimentos e o seu negócio, tá? Outro medo, o terceiro medo, e um medo terrível, esse assola todo mundo, cara, que é o medo da crítica. Sabe por que você não vai lá e faz abordagem em qualquer lugar? Sabe por que você não fala dos seus produtos para todo mundo? Sabe por que eu acreditava que não dá para fazer mais de 10 mil reais? É o medo da crítica. É o medo de você ser julgado pelos outros. Entendeu? É o medo que... pare para pensar aqui, na tua opinião, quem é que dita a moda? É o fabricante ou é o cliente? É o fabricante ou é o comprador? Você que está aqui na sala agora, quem que você acha que dita a moda? O fabricante ou o comprador? Na tua opinião, quem que você acha que dita? Se você, pare e pense. Quando você vê um look novo que saiu, uma calça nova que saiu, um blazer novo que saiu, né? Antigamente, os homens tinha muito aquele problema de calvície. Não que hoje não tenha, mas antigamente era muito mais. Quem que você acha que dita a moda? O comerciante, o fabricante, né? Fabricante de roupa ou o comprador? Eu vou te falar, é o fabricante. Sabe por quê? Porque a indústria já sabe que um dos maiores medos do ser humano é a crítica. Então você jamais, você mulher, você homem, jamais vai sair amanhã com uma roupa dos anos 80 e tudo certo. Dos anos 90. Você vai vestir a calça da moda. Você vai usar o cabelo da moda. Você não vai usar aquele chapéuzão anos 50. Não vai. Você vai usar uma da moda. Entendeu? Porque é o medo da crítica. Você nunca tinha parado para pensar nisso. Mas é fato, tá? Então, está fazendo sentido o que eu estou falando para você aqui, dá uns coração aí, compartilha esse conteúdo com alguém, porque eu vou te falar um negócio. Depois do medo da crítica, só o medo de perder o amor de alguém, que é uma origem meio do negócio dos homens, né? Roubar a mulher do outro, isso é historicamente falando, e gerou esse medo da crítica, do medo de perder o amor de alguém, tá? E isso é um dos piores também, porque causa um tipo de formas violentas, né? E o cara comete loucuras e tal, enfim. Qual que é o outro medo que o ser humano tem, e é um medo muito perigoso, que é o medo da doença. Olha que doideira que eu vou falar pra vocês. Por que as pessoas estão estranhas agora? Por que você faz uma abordagem hoje e nem se... cara, hoje eu cheguei numa loja que eu vendia, toda vez que eu chegava lá eu vendia. Rapaz, eu cheguei lá hoje, os meninos estavam muito estranhos. Falei, que isso, cara? Falei, deixa eu ir embora, deixa eu ir para outro cliente. Por quê? Todo mundo tá com medo da doença, gente. A gente tá vivendo isso. E é subconsciente. E a mídia fica ainda, cara, colocando no ventilador. Eu moro em Curitiba, não sei quem que é de Curitiba aqui que tá na sala, mas eu achei, assim, muito louco isso. Cara, tem uns outdoors escrito assim, nariz escorrendo? Pode ser coronavírus. Tá com tosse? Pode ser coronavírus. Olha que loucura, gente. Tipo assim, o cara sai de ônibus, sai de carro, e de 5 em 5, minutos ele vê uma placa falando pra ele qualquer coisa que ele tem. Tá respirando? Pode ser coronavírus. Sabe? O cara fica com essa parada aqui assim na cabeça. Eu não sei, Costa Marques, Rondônia. A Adriele é de Costa Marques, Rondônia. Eu não sei se Rondônia tem essas placas. Mas aqui em Curitiba eu achei bizarro isso, mano. Eu falei, caraca, os caras querem conscientizar as pessoas a ter uma higiene, a cuidar, né, e tal. Legal, bacana. Mas, às vezes parece que é o inverso. Parece que quer criar um medo na cabeça das pessoas, sabe? Um troço doido. Então, assim, o medo da doença, ele é um medo, assim, que ele, cara, desde sempre assola o ser humano. Ele tá ligado com o medo da velhice e da pobreza.
tá? É um medo que o mundo... o cara tem o medo de entrar no desconhecido, no mundo de sofrimento, no mundo de horrores. E aí, meu, se você entra nessa pira, você trava, você não faz mais nada, entendeu? E outra, boa parte é da indústria farmacêutica, né? Que cria todo esse cenário terrível também, né? Então vamos lá. O medo da morte é o sexto medo, que é uma origem que vem principalmente de um fanatismo religioso, purgatório, inferno, essas coisas aradas tudo, né? Por que você citou esses 6 medos? Porque, meus queridos, você pode estar dentro de um desses aí. E é isso que te impede de fazer lá a sua atividade no campo. Talvez é o medo da crítica. Talvez é o medo de o seu cônjuge, ou, né, ele ir contra você e você perder o amor de alguém, tipo, sabe, dar problema no seu casamento. Você contrariar, porra, você quer empreender, mas sua esposa fala, não, continua o seu trabalho, sabe? São coisas que estão lá no subconsciente, estão lá dentro. E se você não olhar para isso, se você não entender que existe isso, você nunca vai conseguir vencer. Como é que você vai vencer um inimigo que você não sabe onde ele tá? Entendeu? Então, ó, olha só. O que acontece, tá? O que acontece é que a gente tenta fazer coisas sem nos preparar, entende? Você tenta fazer atividades sem se preparar. E eu tô vindo aqui contar para vocês algumas coisas que fez muito sentido para mim. Quando eu entendi que eu precisava olhar para dentro de mim para saber que em alguns momentos, porra, como é que eu vou fazer lá para bater um recorde de vendas? O que eu tenho que fazer para mim realmente conseguir subir o meu ganho financeiro 1, 2, 3, 5 mil reais, se for o caso. O empreendedor não tem esse negócio de promoção salarial. O empreendedor ele tem que fazer dinheiro. E para fazer é desafiador, cara. Sempre traz medo, sempre traz insegurança, sempre traz uma série de coisas. Se você não sabe onde bloquear, aquele sentimento você tem que bloquear, você acaba sendo consumido por ele, entendeu? Então assim, ó, o que acontece, tá? O que acontece quando a gente não olha para isso de forma séria, a gente pode acabar destruindo alguns sonhos, a gente pode acabar destruindo algumas metas que talvez em um mês, um ano ou 2 iam ser conquistadas, iam ser realizadas. Talvez você tá, sabe, trabalhando para ser o próximo milionário, a próxima milionária. Mas por causa de um medo, por causa de uma insegurança, por causa de alguma coisa, você bloqueia tudo e abandona, tá? Então vamos lá. Vamos lá. O que você pode usar contra esse tipo de sentimento? E agora vem a parte que você precisa... Cara, você precisa se antenar, você precisa anotar. Isso aqui agora é ouro, tá? É tesouro isso aqui. Esses tempos atrás, a gente estava fazendo uma mentoria, eu falei com um amigo, ele falou, Emerson, como que eu faço para abordar, cara? Como que eu faço? Eu travo. E aí eu falei, meu, primeiro, você sabe por que você trava? Você já parou para perguntar para você por que você não faz? Isso é um princípio de autoconhecimento. É olhar para dentro de si mesmo, tá? Intrapessoal, beleza? Intrapessoal é olhar para dentro de si e se perguntar por que eu não faço. Então, ó, feliz daquele que aprende a diferença que há entre uma derrota temporária e um fracasso permanente. Mas mais feliz ainda vai ser aquela pessoa que descobre, tá? Que ela aprende que a semente da vitória, a semente do sucesso, a semente do triunfo, tá? Ela tá adormecida, ela tá dentro de cada derrota que você experimenta. Então eu até vou repetir essa parada para você. Feliz é a pessoa que ela entende que cada derrota temporária, cada fracasso que ela sofre, tem uma semente equivalente de sucesso ali dentro. Então, ou seja, para você chegar no êxito, para você bater meta, para você bater recorde, para você fazer teu negócio florescer e acontecer, você vai ter que fracassar, vai ter que ter derrotas temporárias. Então assim, ó, o que é uma derrota temporária? Vamos lá. E o que é um fracasso permanente? Só tem um tipo de fracasso permanente. Existem vários tipos de derrotas temporárias. Por exemplo, você está aqui na sala comigo hoje, você acabou de chegar, eu vou te passar uma técnica. Passo uma técnica agora de abordagem, por exemplo. Faço uma técnica JB lá, que eu passei esses dias aqui. Te falo para você fazer. Aí, o que acontece? Você pega e fala assim, vou tentar. Aí você sai da sala aqui, sai da live, vai lá e tenta. E não deu certo.
A derrota temporária é quando não dá certo, você fala, meu, mas o que eu errei? O que foi que eu errei? Vai lá, manda um direct aqui, fala assim, ó, meu, eu fiz lá a abordagem JB e não deu muito certo. Foi assim, assim, assado. Não, beleza, demorou. Aí faz de novo, corrige isso daqui, vai lá e faz de novo. Você tenta 2, 3 vezes até acertar. Beleza. Você sofreu algumas derrotas temporárias e agora você achou, nos teus erros, você achou a forma de fazer de forma certinha. Que quase você não erra agora. Você vai lá, faz, dá certo. Beleza. E qual que é o fracasso permanente? Qual que é a diferença? O fracasso permanente é a mesma pessoa, mesma situação, a pessoa tá aqui na sala, pega uma técnica, vai lá e aplica e não dá certo, ela fala, deixa quieto isso aí. Isso não é pra mim não. E desiste. O único jeito de você sofrer um fracasso real, é quando você desiste. Se você desistir de algo, aí você sofreu um fracasso real. Agora, se você é daquele tipo de pessoa que cai e levanta e tenta novamente e corrige os erros, você cai, pode cair, não tem problema, você cai pra frente. Sempre você cai pra frente. E de fracasso em fracasso, de tombo em tombo, você vai chegar no sucesso. Uma hora você vai estar lá, sucesso. É assim que funciona. Entendeu? Então, qual que é a jogada aqui, ó? Você tem que identificar quais são os medos que estão te travando, que estão te impedindo de avançar. Se eu fosse você, que tá aí do outro lado, e quando eu falei do medo da crítica, você falou, porra, dificilmente eu falo com pessoas que eu não conheço, dificilmente eu faço abordagem fria, dificilmente eu abro o cliente diariamente. Tipo assim, abrir cliente é ir num lugar que você nunca foi e falar com uma pessoa diferente. Ou falar com um cliente seu, ele te mandar um contato quentinho no WhatsApp para você falar de produto e você não sabe nem, você não tem nem a maneira de como chegar nessa pessoa. Por WhatsApp, iniciar uma conversa sobre o seu trabalho, sobre o seu produto, sobre o seu negócio. Você prefere não fazer nada, você bloqueia. Sabe? Imagina, provavelmente você tem medo da crítica, você tem medo de ser julgado, você tem medo de perder. Sabe? Então é muito importante, identifica quais são os seus medos, o que está te travando. Começa por aí. Agora, você vai entender outra coisa, e isso aqui é poderoso, gente. Isso aqui é algo... Ó, até vamos aproveitar esse momento aqui que eu vou falar de autossugestão. Eu quero convidar você que está na sala aqui, tá? A chamar pelo menos 5 pessoas. 5 pessoas que você acredita que precisavam de... Cara, de muita motivação, de aprender como se automotivar, de aprender como sair de um cenário de... Sabe quando a pessoa está naquele espiral de insucesso? Essa pessoa precisava sair disso. E ela precisa de alguma ferramenta. Essa ferramenta eu vou falar agora. Pega aqui, ó. Bate a setinha aqui. Bate a setinha. Vai aparecer uma pancada de amigo seu. O que você faz? Convida esses caras. Convida esse pessoal. Sabe por quê? Porque essa galera aqui, ó, muitas vezes estão vivendo isso que eu acabei de falar. Estão vivendo uma espiral de insucesso, de fracasso. Talvez sejam fracassos, derrotas temporárias, mas ela não está sabendo como lidar. Então, eu estou convidando aqui uma galera aqui, ó. Uma galera que já fez treinamento com a gente. Uma galera que está direto com a gente aí. Uma galera que não está tão direto. Estou convidando. Faz isso você também. Pronto. Eu mandei aqui, pelo menos para 5 pessoas. Se você mandou pelo menos para 5 pessoas, escreve aí, compartilhei. Compartilhei, escreve aí, tá? E vamos aproveitar também esse momento aqui agora, antes de eu dar sequência nesse assunto de autossugestão, vamos bater uma print aqui da tela, só pra gente depois postar. Pode ser? No 3, 2, 1. Aí, jovem. Maravilha. Então vamos falar de autossugestão. Olha lá, a Selma compartilhou. Maravilha. Se você compartilhou, escreve aí que você compartilhou. Top demais, tá? Então, autossugestão é uma das mais poderosas forças da natureza, mano. A favor do homem, a favor da mulher, a favor do ser humano, tá? É a ferramenta que você tem disponível hoje, gratuitamente para você usar. Mas o que acontece? Às vezes a ignorância de como usar essa ferramenta, tá? Pode levar a pessoa a aplicar de uma maneira que vai dar errado, vai agir contrário. Então, em vez de ela criar uma ponte, ela cria mais um obstáculo. Em vez de ela criar um atalho para chegar no resultado, ou criar um caminho mais limpo, ela cria um monte de barreira. E você vai entender isso aqui, tá? O princípio da autossugestão está
diretamente ligado com o diálogo interno que você tem diariamente com você mesmo. Como que você se comunica com você. Quais as palavras, quais as frases que você fala desde o momento que você está consciente, o primeiro minuto, segundo que você abriu os olhos de manhã, tá respirando, até o horário que você vai deitar e dormir. Cara, todo tempo você tem um diálogo interno. Esse diálogo interno, entenda bem, é a autossugestão. Tem como você fazer isso de forma intencional, ok? E tem como você deixar isso aí a esmo. Porque você pode muito bem achar, cara, nada a ver isso aí, cara. Nunca ouvi falar isso aí. Nunca ninguém de venda falou essa parada. Da onde que esse cara tá tirando isso? Vou te falar. O princípio da autossugestão funciona pro seu bem ou pro seu mal. A diferença é se você vai comandar, se você vai direcionar isso, porque a todo instante você está fazendo isso. A todo instante você está usando uma lei imutável do universo, que é a lei da atração. A lei da atração funciona a todo tempo e ela vem, tá, com uma base em autossugestão, em você repetir coisas para você. Só que não é só isso. Então anota isso daqui, ó. O que você pode pensar como lei de atração, mas bem básico assim. Lei de atração é basicamente o quê? Quando você pensa em algo, você pensa e você sente esse mesmo algo acontecendo. Você vivencia isso na sua mente, num estado de espírito ali. E se você ficar só nesses dois, não vai acontecer nada. Agora, se você começar a agir, o universo começa a te... É como se o divino, como se Deus falasse, cara, vou dar uma chance para essa pessoa aqui, ó. Vamos ver, ele tá mostrando que quer, ó, ele tá pensando, tá emanando uma energia muito poderosa aqui, uma coisa muito positiva, ou uma coisa muito negativa. Então toma aí pra você. Então é como se você pensasse assim, ó. É como se você pensasse assim. Tudo que você pensa e sente, e ainda você toma uma atitude, tende que o universo te devolva, tá? Uma coisa boa que eu posso contar pra vocês, que era incrível, no começo que eu comecei a vender realmente todos os dias, levar isso como um negócio. Isso foi lá de abril, maio, junho de 2018. Eu tenho um grande amigo meu, um amigo pessoal que é o Roger Irishi, e eu falava pro Roger, mano, eu não sei exatamente o que tá acontecendo, velho, mas eu sei que, cara, eu saio de manhã com a meta na cabeça e dá de tarde pra de noite eu tô batendo a meta. É impressionante, irmão. Tipo assim, cara, se eu boto R$1.000, fecha R$1.000. Se eu boto 1.500, a coisa acontece. Só que tem um detalhe aqui. Eu acreditava que ia ser, eu já acordava pensando naquele número, então eu definia ele. Eu me via no final do dia, de verdade, eu via eu voltando pra casa feliz que eu bati a meta, eu via isso acontecendo, eu sentia essa parada. Só que tem um detalhe, eu não ficava só nesse raso. Eu mergulhava a fundo, e eu mandava mensagem, e eu entrava em estabelecimento que eu nunca tinha entrado, e eu falava com as pessoas, eu fazia 5 perguntinhas de abordagem. Eu borrifava perfume, eu perguntava se as pessoas queriam amostra grátis, eu abastecia meu carro em posto de gasolina diferente, eu comprava chiclete em tudo quanto era lugar, comprava água em tudo quanto era lugar. Então assim, tinha um detalhe, eu fazia muito mais do que o comum. Então eu via aquilo na minha mente acontecendo, eu sentia e eu queria aquilo, eu agia em prol daquilo. Então eu tô falando pra você aqui, ó, que lei de atração, ela funciona, ela é real, mas você precisa unir essa tríade de sentimento, pensamento e ação, tá? Tem que ter isso daqui. E aí você vai alcançar, porque assim, ó, você pensa, pô, mas isso daí é óbvio, mas por que é que você não faz então? Por que você não atinge um resultado diferenciado? Eu quero que você tente isso com algo realmente que hoje é acima do teu resultado. Se você já conseguiu, em algum dia, fazer um volume de R$500, então não é R$500 que a gente está falando, a gente está falando de R$700 de venda em um dia. Se você já fez 700, a gente está falando de R$1.000, de 1.500. De você acordar, cara, e você já se colocar, pô, já venci essa parada. Você já se enxergou no final do dia, você já está sentindo isso acontecendo, você vai pra rua vitorioso e você começa a fazer acontecer, tá? Então assim, ó, vamos pegar um exemplo. Se acontece uma desavença com um amigo, tá? E ele acredita que aquilo lá foi intencional. Ele começa a falar pra ele assim, ó, imagina que 2 amigos tretou lá, o cara brigou um com o outro, e aí ele acredita que aquilo foi intencional, tá? Ele fixa na mente dele que toda vez que acontecer aquela situação vai ser igual, que o cara é daquele jeito.
e ele cria aquele diálogo interno corrosivo, tá? Ele fala, não, aquele cara lá, não sei o quê. E às vezes era um colega, um amigo ali, mas ele, por aquele motivo, por aquele fio de desavença, começa a ele mesmo falar pra ele mesmo, não, fulano lá, ó, não dá, o cara é isso, que o cara começa a criar um diálogo corrosivo, mano. Sabe o que acontece? Ele acaba com a amizade ali nessas ações. Sabe quando você vai, vou dar o exemplo da abordagem mesmo. Você vai lá, faz a técnica nova, faz a abordagem, vai naquele posto de gasolina, vai naquela padaria. E de repente você entrou, não estava um momento muito propício para isso. E não dá certo. Você entra no seu carro, ou você tá indo volta de a pé para sua casa, ou sei lá. Você fala, cara, esse negócio de contato frio não dá, mano. É muito difícil esse negócio de vender produto. Não é para mim. Eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo, porque eu não tenho habilidade. Eu nunca lidei com pessoas muito bem. Eu nunca vendi nada. Então, para mim, olha o diálogo corrosivo que você cria. Sabe quando você vende para uma pessoa e essa pessoa ela não age de boa fé com você e ela realmente é veaca, ela é caloteira e ela te dá um calote. E aí você fica assim, ah, cara, vender produto é legal, mas, cara, tem muita gente caloteira e não dá, cara, o povo não paga. Sabe aquele diálogo corrosivo? E você acredita nisso? Sabe o que acontece? Você acaba encontrando mais esse tipo de gente. Qual que é a diferença do diálogo interno corrosivo para um diálogo interno poderoso? Cara, é a decisão que você toma de encher o teu espírito, a tua mente, o teu dia a dia de pensamento otimista, de pensamento entusiasta, entende? De sentir fé nas outras pessoas, em você e nas outras pessoas. É uma decisão isso. Não é uma parada assim, ó, ah, eu só vou encontrar. Não, 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 você decidiu. Às vezes você tá lá, o cara fecha você no trânsito, o cara, pá, tá. Você fala, cara, vá com Deus. Deus te deu em dobro, vamos aí, segue a vida e sorri, né? A pessoa pega e age de má fé com você, não paga na data ou acaba não pagando um produto. Você fala, meu, eu sei que existe uma lei imutável da compensação. Essa pessoa fez pra mim, vai voltar pra ela. Então tá tudo certo. E aí a energia que eu tô gastando e indo atrás desse veaco aqui, eu tô fazendo 10, 15 novos clientes excelentes. Então eu vou focar aqui, ó, em produzir o que tá no meu controle. Essa pessoa que não tá agindo de boa fé comigo, deixa que o universo, deixa que a vida cobra dela. Olha só, você decide, cara, não gastar energia com aquilo. É uma decisão interna, entende? O que é o entusiasmo? É Deus dentro de você. Então quando você decide ter um dia entusiasmado, quando você... É decisão, gente. É decisão. Quando você decide fazer algo entusiasta, meu, você começa a ver as coisas de uma cor mais bonita. Entendeu? Então assim, ó, o teu diálogo interno fica poderoso. Você fala pra você que você vai chegar. Você fala pra você que você vai bater a meta. Você fala pra você que aquele produto vai vender. Tipo assim, ó, você tem um estoque aí, 3 mil reais tá parado, né? Aí tem uns produtos que gira sempre, que vende sempre. Só que você tá com o capital baixo. Então você precisa vender o que tá parado mesmo. Só que você olha pra aquele produto e fala, ninguém compra isso aqui. Olha o diálogo corrosivo. Como é que você vai criar um resultado diferente? Como é que você vai fazer aquilo acontecer? Nem você acredita. Então é uma decisão. Fala, não, cara, não interessa quem é que vai comprar. Hoje eu vendo esses produtos. Hoje eu faço acontecer. Hoje eu vou bater minha meta até o final do dia. Cara, até as 18 horas. Quantas vezes eu declarei isso? Falei, hoje até as 18 eu vou bater minha meta. E às vezes a meta era R$1.000. Às vezes era 2. Né? Às vezes a meta era alta, meu. Imagine você fazer 2 mil em um... Cara, sabe, às vezes dá meio-dia, às 18 horas. Sabe, 6 horas de trabalho. E fazer a meta acontecer, bater em venda real, venda boa. De contato quente, de venda fria. Sabe? Tudo. Porque a decisão ela é aqui. Então, esse diálogo interno, ele é o que gera a autossugestão. Só que pode ser corrosivo, como pode ser poderoso, tá? Então, você atrai, anota isso aí do teu lado aí, ó. Pega seu papel e anota isso aqui, ó. Você atrai pessoas cujo pensamento se harmoniza com o seu. Anota isso daqui, ó. Você atrai pessoas, você atrai negócios, você atrai situações cujo pensamento está se harmonizando com o seu. Agora me fala, quais foram os seus últimos resultados? Como têm sido seus resultados pessoais? Muita gente pode achar que esse assunto é balela. Muita gente pode achar que esse assunto não tem muito sentido. Só que eu vou te falar. Uma pessoa que faz negócio, um vendedor, você que é linha de frente da sua rede,
você que pega seus produtos e vai pra rua e faz acontecer, se você não tiver um mindset poderoso, se você não mentalizar o que você quer, se você não tiver essa pegada entusiasta, você não chega, você não faz, tá? Então, entenda bem que a semente do sucesso, a semente do triunfo, ela sempre vai estar dentro, vai estar ali adormecida, dentro de um fracasso, de uma derrota temporária. Então, o negócio é o seguinte, se você aconteceu algo com você que não deu muito certo, aquilo que está acontecendo que não deu muito certo é chave, é resposta para onde você quer chegar. A resposta já está ali. Só que a questão é, você vai buscar essa resposta, ou você vai ficar dando desculpa, falando que isso ou aquilo, entende? Você vai ficar com diálogo corrosivo ou diálogo interno poderoso, tá? Então, cara, só para você entender aqui, tô indo para a reta final, deixa eu contar uma última história. Isso aqui aconteceu, cara, 1900 e lá vai a bolinha, metade do século passado, ainda quando o jornal estava em alta, né? Então o jornal estava muito em alta. E, cara, não sei se você sabe como funcionava, mas a pessoa que trabalhava no jornal, ela tinha que fechar muitos anúncios para aquele jornal, para ela ganhar comissões. Então eu ia lá na sua loja e eu te oferecia esse para você colocar um anúncio no meu jornal. Eu trabalhava para o jornal. Vamos dar um exemplo de jornal aí, né? Trabalhava lá para a Gazeta do Povo. Vamos dar um exemplo. Para a Gazeta do Povo me pagar, eu teria que fechar um anúncio com a loja ali do João, a loja de roupa do João. Se eu chegasse lá e eu não fechasse esse anúncio, eu não teria comissão, tá? Então, vou contar uma história de um cara que foi sensacional. Ele entrou no jornal lá, né? E começou a trabalhar para fazer anúncios. Só que o que ele fez? Ele fez uma lista de lugares e de pessoas. Só que olha que interessante. Ele não pegou uma lista de pessoas novas. Ele não pegou uma lista de novos estabelecimentos, novos clientes. Não. Ele pegou a lista de todo mundo que tinha dito não para os outros consultores. Olha que doideira. As pessoas tinham já dito não para aquele anúncio de jornal. O comerciante já tinha falado que ele não queria. E esse cara, ele em vez de pegar outros prospectos, ele pegou e foi exatamente nessas pessoas que disseram não. E olha o que aconteceu. Na primeira semana, ele começou a fechar contrato com quem já tinha dito não. Porque ele começou a pegar tudo que as pessoas tinham dado de dados, de respostas negativas, e quebrar aquelas objeções. Ele começou a aprender com o que dava errado. E aí ele fez um mês incrível, ele fechou vários contratos de pessoas que não tinham fechado com os outros, e olha que extraordinário. No segundo mês ele não fechou nada. Sabe por que ele não fechou nada? Porque um dos 12 não tinha fechado com ele. Ele já tinha fechado todos. Um dos 12 não tinha fechado. Aí ele ficava todos os dias na porta desse comerciante e conversava com o cara para fechar esse negócio. E o cara falava, não vou assinar. E quando deu 30 dias que o mês fechou, o cara falou, aí, mano. O comerciante chegou e falou, meu, olha aí, você ficou um mês inteiro aí, cara. Perdeu de assinar com quantas pessoas pra ficar aí me apurrinhando, né? E, cara, que perdeu um mês de trabalho. Ele falou, não, senhor. Não, eu ganhei um mês. E o senhor era o professor. Agora eu aprendi todas as objeções que um comerciante pode me dar. Eu fiquei 30 dias fazendo aula e o senhor era o professor. Aí o cara falou, cara, que incrível isso, mano. O comerciante falou pra ele, ó, deixa eu te falar um negócio. Eu respeito muito quem é persistente. Essas qualidades que eu aprendi com o senhor também, falou pro rapaz, né? Cara, pra mim é de grande valor. Pra te falar que é o seguinte, só por causa disso eu vou assinar com você, eu vou fazer o meu anúncio com o seu jornal. E o nome desse jornal era o Philadelphia North American, tá? Então assim, ó, e esse cara se tornou um dos melhores da empresa e depois de um tempo ele se tornou um milionário. Então isso aqui é um fato real. Para te mostrar, eu trouxe essa história para te mostrar que se você mudar o seu diálogo interno, se você mudar a forma com que você enxerga as coisas, a forma com que você toma seus nãos, as coisas não tão boas que acontecem durante o dia, durante o seu dia a dia, você pode sim alterar os seus resultados de negativo para positivo no mesmo momento. Olha a resposta que esse cara deu. Falou, não, meu amigo, não, eu não fiquei aqui um mês perdendo tempo, não, eu fiquei fazendo um curso e você era o professor. Eu aprendi
todas as objeções que eu poderia aprender. É muito doido isso. Esse mindset é muito poderoso, tá? É uma mentalidade muito blindada para o sucesso, tá bom? E agora eu vou deixar uma atividade que eu quero que vocês prestem muita atenção. Eu vou ler aqui um credo, um dogma, um negócio muito massa que eu achei aqui. Depois eu vou falar onde é que tá. E se você gostou, eu quero que você dá coração aqui, que você comenta, tá? Porque essa é a reta final da live aqui hoje. Mas eu quero deixar uma... Se você conseguir anotar, anota. Porque se você não conseguir anotar, eu posso deixar isso na descrição dessa live, tá? Esse credo de sucesso, essa leitura que você pode extrair uma frase ou duas, ou ela inteira, e repetir para você quantas vezes você quiser, de manhã na sua casa, de noite na sua casa, ou o dia que você tiver um desafio, tá? Então é assim, ó. Talvez alguns aqui pode ser que já tenham ouvido isso ou até lido num livro. E eu vou falar qual livro que é. Como é que começa essas frases, tá? Poderosas. Esse diálogo que você começa a trilhar, a treinar com você mesmo. Eu acredito em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo, creio nos meus amigos, creio na minha família. Creio que Deus me empresta tudo que necessito para triunfar, para ter sucesso, contanto que eu me esforce para alcançar com meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem pedir antes a devida orientação, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam no que eu acredito. Creio que o sucesso é resultado de esforço inteligente, que não depende de sorte, de magia, de amigos, companheiros duvidosos, ou de meu chefe, ou meu upline, tá? Creio que eu tirarei da vida, olha isso aqui, ó. Eu creio que eu tirarei da vida exatamente o que nela colocar. Serei cauteloso quando tratar os outros como quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles que não gosto. Não diminuirei meu trabalho por ver que os outros não o fazem. Prestarei o melhor serviço de que sou capaz, porque jurei a mim mesmo que eu vou ter sucesso na vida. E sei que o sucesso é sempre resultado de esforço consciente e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofenderam, porque compreendo que às vezes os outros necessitam de perdão também. Olha que doideira essa frase no final. Se liga. Ó, finalmente perdoarei os que me ofenderam, porque compreendo que às vezes ofendo os outros e necessito de perdão. Olha que doideira, gente. O que eu tô falando para vocês aqui é uma série de frases que você pode anotar isso aqui e repetir para você quantas vezes você quiser. Da onde que tá isso daqui, ó? Foi você que criou, Emerson? Foi você que escreveu? Cara, não fui eu que escrevi. Mas isso aqui tá num dos melhores estudos que eu já fiz na minha vida. Ó. Isso aqui eu comecei a ler em 2016, gente. Ó. A Lei do Triunfo. Tá? Tá aqui, ó. Quiser bater um print aí, bate aí, ó. A Lei do Triunfo. Todos esses ensinamentos foram baseados nesse material, em um capítulo apenas, tá? Que eu tirei aqui para vocês hoje. E eu posso garantir para você, deixa eu bater um print aqui, deixa eu ver se eu consigo. Putz, não é. Olha lá. E eu posso garantir para você que essa mesma frase, esse mesmo credo, tá dentro do Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Ou seja, tá em dois dos principais livros, dos dois principais trabalhos que esse cara fez. Quem não ouviu falar em Napoleão Hill, sai da live, pesquisa aí, cara. Esse cara é genial, né, em filosofia de sucesso e tudo mais. Cara, todo milionário hoje que tá, com certeza já estudou os princípios do Napoleão Hill, porque ele extraiu das pessoas de maior sucesso que já pisaram nessa terra. Estamos falando de todos os grandes líderes, inclusive Cristo, inclusive os atuais, Thomas Edison, Henry Ford. Cara, se ele tivesse vivo hoje, ele estudaria Bill Gates, Elon Musk, todos os caras. Então, assim, são princípios de sucesso. E uma das coisas que você precisa saber, você precisa entender quem são seus inimigos. Você precisa conhecer quem são os seus inimigos, para que você possa aprender a lidar, a driblar esses inimigos. Quais inimigos que eu estou falando aqui? Os seus próprios medos, os seus dogmas, as suas crenças limitantes. Esse diálogo interno corrosivo, você precisa eliminar
E isso não se faz da noite pro dia, isso não se faz numa live, isso não se faz. Por isso que eu tô sugerindo. Quem gostaria que eu deixasse esse credo escritinho aqui na descrição do vídeo, para que você possa tirar uma print, possa escrever com calma em casa, para que você possa colocar num bloco de notas e você ler sempre que você sentir a necessidade de se energizar. Eu não sei você aí do outro lado, cara, mas eu leio essa parada aqui, vai me dando uma vontade maluca, sabe? De, sabe, arrebentar a boca do balão, fazer o negócio acontecer. Porque assim, é muito poderoso quando você fala as coisas, porque talvez você não faz noção. Talvez para você não faz sentido, mas o seu corpo vibra com a sua voz. Seus ossos, tudo. A sua mente, ela sente tudo que você está fazendo. Sabe quando você fala, a voz ela corre pelo corpo inteiro. Imagine todas as suas células falando para você, para sua mente, dizendo assim, olha só, eu estou disposto a vencer. Eu perdoo todos, porque eu entendo que eu preciso de perdão às vezes. Olha que doideira, cara. Olha só, mano, isso aqui é maravilhoso, isso aqui, bicho. Olha essa parte aqui, ó. Creio que Deus me emprestará tudo o que necessito para triunfar, contanto que eu me esforce para alcançar com meios lícitos e honestos. Cara, isso aqui é lindo, isso aqui é doido demais. Então, já que vocês querem, já que vocês falaram que querem, como tarefinha, eu vou deixar lá. Se você realmente está disposto, se você tomou decisão de vencer na vida, vai lá, tira um print, compartilha essa live, eu vou deixar salva aqui no meu Instagram. Manda para as pessoas que você acredita que precisam ver esse conteúdo, tá? E, cara, aproveite e aplique. Aplique, porque eu tenho certeza de verdade que se eu não tivesse tido acesso a esse tipo de conteúdo e aceitado ele, né? Olhado isso aqui como coisa real, como coisa verdadeira, talvez, acho que acredito que quase 100% de certeza que eu não estaria aqui hoje fazendo live com vocês, com o resultado que eu já consegui ter, e sei que é só 1%, é 1% do que a gente vai chegar, tá? Eu acredito muito que você que já está no caminho positivo, você já teve resultados acima da média do que você tinha antes, não é nada, não é nem 1% de onde você vai chegar, tá? Isso não é nem a centelha do sucesso que vai ser sua vida, e é isso que eu desejo para você. Eu desejo para você que você use essa ferramenta chamada vendas diretas, para você aprender habilidades que, cara, talvez no mercado tradicional você não aprenderia, talvez que no próprio marketing de jeito você não aprenda, para que você possa liderar pessoas, para que se você quer realmente construir uma rede de marketing multinível, você consiga construir isso com sucesso, para que se você tem um outro tipo de negócio, para que você potencialize. Então aproveite essa ferramenta aí, tá bom? Chamada vendas diretas. E faça como um negócio, não faça só uma vendinha, faça business mesmo, que eu tenho certeza absoluta que isso vai ser muito poderoso para você, para sua família, para sua vida, tá bom? Fiquem com Deus, semana que vem a gente tem live de novo, terça-feira, às 19h15, e se você não seguiu o nosso trabalho aqui, segue a gente aqui nas redes sociais, segue no YouTube, tem bastante vídeo lá, segue aqui no Instagram, ultimamente está colocando conteúdo, tá bom? Tamo junto, não esquece não é vendinha, é business, valeu!